Olá, alunos do nono ano. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje, faremos uma breve revisão a respeito de tudo que já estudamos sobre o movimento dos corpos e também faremos a correção das atividades do dia 13/5 e do dia 15/5. Vamos lá? Movimento dos corpos. Para determinar se um corpo ele está em movimento ou em repouso, e para que possamos estudar esse movimento, precisamos adotar um referencial. O referencial ele é indispensável para determinar a posição de um objeto e também ele é necessário para verificar se um objeto ele está em movimento ou se o objeto ele está em repouso, certo? Continuando, temos aqui o conceito de velocidade. Mas o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que a rapidez com a qual o móvel ele mudará a posição. Temos então a velocidade média, que é igual a ΔS dividido por ΔT. Sendo ΔS, o deslocamento deste corpo. E como é que eu calculo ΔS, professora? ΔS é igual a S final menos S inicial, certo? Lembrando que ΔT é o intervalo de tempo. Agora, se eu pego essa velocidade em um instante exato de tempo, ou melhor dizendo, em um intervalo muito curtinho de tempo, tão curto de tempo que ele tende a zero, certo? Eu tenho aqui a velocidade instantânea, que é aquela em que encontramos em um instante de tempo, determinado no meu percurso. Tenho então que esse tempo, esse intervalo de tempo, ele é tão pequeno que ele tende a zero. Logo, se houve variação da posição, temos a velocidade. Se houver variação na velocidade, teremos a aceleração. Assim como na velocidade, temos então a aceleração média. A aceleração média que é igual a ΔV sobre ΔT. Mas quem é ΔV? ΔV é a variação da velocidade, sendo então ΔV igual a V final menos V inicial. E ΔT é o nosso intervalo de tempo, certo? Assim poderemos, definir a nossa aceleração. Já a aceleração instantânea é aquela aceleração em que tomamos um intervalo muito curtinho de tempo, certo? Tão pequenininho que ele tende a zero. Para estudar o movimento dos corpos, não podemos deixar de falar de dois tipos de movimento muito importantes, que é o movimento retilíneo uniforme, certo? No movimento retilíneo uniforme, temos aqui uma velocidade constante. Então, se a minha velocidade ela não muda durante todo o meu percurso, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Já se essa velocidade ela em algum momento for alterada, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Enquanto no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração será constante. Tranquilo? Vamos para a prática? No dia 13/5, tivemos uma atividade lá no livro de vocês, nas páginas 204 e 205. Vamos lá? A primeira questão diz, veja a tirinha abaixo. Aí temos a tirinha, uma moça, provavelmente aqui uma mulher, um homem, uma criança e um sapinho atravessando a faixa de pedestre. Na letra A diz, cite alguns exemplos que aparentemente estão em repouso em relação ao chão na situação apresentada na tirinha.
Lembrando que, para determinar se um corpo ele está em repouso ou em movimento, eu preciso adotar um referencial. Logo, tomando aqui o chão como referencial, quais objetos podem estar em repouso? Com relação ao chão, em relação ao chão, podemos citar aqui as árvores, os automóveis estacionados, os postes. Esses objetos eles estarão em repouso em relação ao chão. Na letra B diz: cite alguns exemplos que aparentemente estão em movimento em relação ao chão na situação apresentada na tirinha. E em relação ao chão, o que é que pode estar em movimento? Analisando aqui a nossa tirinha, aparentemente, estão em movimento os personagens que estão caminhando sobre a faixa de pedestre. Na letra C pergunta: o que você entende por movimento de um corpo? Quando é que esse corpo ele está em movimento? Lembrando, que para determinar se um corpo ele está em movimento ou em repouso, eu preciso adotar um referencial. Logo, um corpo ele estará em movimento quando a sua posição muda no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Na segunda questão temos: Daniela passeia de bicicleta todas as manhãs à beira-mar. É correto afirmar que as marcas de pneus deixadas na areia representam a trajetória de Daniela durante seu passeio? Justifique. E aí, gente? As marcas deixadas por Daniela na areia representam a trajetória? Lembrando que a trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. Então, sim, essas marcas representam a trajetória, pois, é o percurso que Daniela faz entre a posição inicial e a posição final. Na letra B, temos: ao consultar o ciclocomputador de uma bicicleta, Daniela percebeu que tinha pedalado 16 km em 1 hora e 12 minutos de passeio. Qual foi aproximadamente sua velocidade média em quilômetros por hora? Temos aqui uma questão que envolve cálculo. O que é que eu devo fazer nesse tipo de questão, professora? Primeiro, devemos tirar os dados, certo? Temos aqui, o tempo, ΔT igual a 1 hora e 12 minutos. 1 hora e 12 minutos, transformando os 12 minutos para a hora, dividiremos, 12 por 60, dará 0,2. Então, 1 hora mais 0,2 horas dá 1,2 horas. Sabendo quantas horas demorará, temos também aqui o nosso deslocamento. O nosso deslocamento aqui é igual a 16 quilômetros. Lembram da fórmula de velocidade média que já vimos nessa aula lá no começo? Temos então, que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Temos aqui o valor de ΔS e temos também o valor de ΔT. Vejam, olha. ΔT 1,2 horas, ΔS 16 quilômetros. Substituindo na fórmula, temos então 16 dividido por 1,2. Velocidade média é de aproximadamente 13,3 km por hora. Na letra C diz: pode-se justificar que durante o percurso Daniela não atingiu uma velocidade maior que a velocidade média? Justifique. Lembrando que a velocidade média a gente vai pegar o ponto inicial e o ponto final, certo? Da minha trajetória. Logo, durante o percurso ela pode ter atingido tanto uma velocidade maior quanto uma velocidade menor do que a velocidade média. Logo, não, a gente não pode definir se ele obteve ou não, uma velocidade maior do que a velocidade média. Na terceira questão diz:
um motociclista se movimenta por uma pista de corrida que tem forma de quadrado. Veja ao lado. Ele dá aqui, né, o formato da pista e também dá o tamanho de um dos lados desta pista. Na letra A ele diz: supondo que o motociclista complete uma volta em 15 minutos, qual foi a velocidade média durante o percurso? Primeiro em quilômetros por hora, depois em metros por segundos. Vamos lá? Temos então, olha, que ΔS, né, o deslocamento, é igual a 4 vezes 10. Por quê? Porque eu tenho uma pista quadrada. Se ela é quadrada, todos os meus lados eles são iguais. Logo, para percorrer ela completa, teremos que percorrer 40 quilômetros. 40 quilômetros. O intervalo de tempo necessário é de 15 minutos. 15 minutos corresponde a 0,25 horas, certo? Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem quantas horas? Um minuto tem 1 dividido por 60. Um minuto, né? É igual a 1 dividido por 60. São 15 minutos, então 15 dividido por 60, 0,25. Sabemos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? 40. ΔT, 0,25. Logo, a velocidade média em quilômetros por hora é de 160 quilômetros por hora. Mas ele pede em quilômetros por hora e em metros por segundos. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir esse valor por 3,6. Então, 160 dividido por 3,6 dá 44,4 metros por segundos. Na letra B, ele diz: se o motociclista percorrer a pista com velocidade constante de 50 metros por segundo, em quanto tempo ele percorrerá um dos lados da pista? E em quanto tempo ele completará uma volta? Um lado da pista tem 10 km. Aqui ele deu a velocidade em metros por segundos, certo? Então, eu posso fazer o quê? Posso transformar, né, meu ΔS em metros. Lembrando que as unidades elas têm que estar iguais. Se eu tiver velocidade em metros por segundos, o meu ΔS tem que estar em metros e o ΔT em segundos. Um lado tem 10 km, logo, né, um lado terá 10.000 metros. A velocidade é de 50 metros por segundo. Conhecendo a nossa formulazinha aqui da velocidade média, vamos substituir esses valores. Então, Vm, né, é 50 metros por segundo e ΔS é 10.000 metros. Fazendo meios por extremos, temos então 50 ΔT igual a 10.000. O 50 ele está multiplicando, passa dividindo. Logo, ΔT será igual a 10.000 dividido por 50. Temos aqui que um lado da pista vai ser percorrido em que um lado da pista vai ser percorrido em 200 segundos. Para percorrer, já que estamos tratando de uma pista quadrada, né? Para percorrer ela completa, encontramos um lado, basta multiplicar esse número por 4. Porém, vamos fazer os cálculos para ver se isso realmente acontece. Temos então a pista completa, né? Tendo ela um tamanho total de 40 quilômetros. 40 quilômetros equivale a 40.000 metros. Logo, 50 será igual a 50 velocidade que ele deu aqui, a velocidade constante, né? Igual a 40.000 dividido por ΔT. Fazendo meios por extremos, temos 50 ΔT igual a 40.000. ΔT, então, será igual a 40.000 dividido por 50. 40.000 dividido por 50, temos aí um intervalo de tempo de 800 segundos. Vejam que, como eu falei anteriormente, bastava, né, multiplicar esse intervalo de tempo aqui para um lado da pista por 4 e teríamos,
né, o valor total do tempo gasto para atravessar a pista completa. No dia 15/5, foi passado para vocês uma atividade lá na plataforma. Vamos corrigir? A primeira questão diz: um ciclista descreve uma trajetória retilínea, deslocando-se sempre no mesmo sentido. A figura indica as posições do ciclista no decorrer do tempo. Aqui, né, em t igual a 0, ele estava em 10 metros, em t igual a 2 em 20 e assim sucessivamente. Na letra A, ele pede o espaço inicial do ciclista. Ele partiu de que posição? Olhe onde ele está partindo aqui em t igual a 0. Então, né, quando t é igual a 0, o espaço inicial do ciclista é de 10 metros. Na letra B, ele pede a variação do espaço entre os instantes 0 e 8 segundos. Vamos lá? Quando t é igual a 0, esse 0 será igual a 10 metros. Quando t é igual a 8 segundos, o espaço será de 40 metros. Sendo ΔS igual a S final menos S inicial, temos então 40 menos 10 igual a 30 metros. Na segunda questão, ele diz, calcule, letra A, quantas horas demorará um carro para fazer um percurso de 480 km, mantendo a velocidade média de 80 km por hora, certo? Vamos tirar os dados, temos aqui, olha, ΔS igual a 480 km, temos também, né, a velocidade média de 80 km por hora. Sendo a fórmula da velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, 80 será igual a 480 dividido por ΔT. 80 ΔT, então, será igual a 480. ΔT, né? O 80 estava multiplicando, passou dividindo. 480 dividido por 80, eu tenho um intervalo de tempo de 6 horas. Logo, né, o carro fará esse percurso de 480 km em 6 horas. Na letra B diz, um cavalo ganhou um grande prêmio percorrendo a distância de 1.800 metros com velocidade média de 54 km por hora. Qual foi o tempo que ele gastou em minutos? Vamos lá? Tenho aqui a distância, né? 1.800 metros e a velocidade é 54 km por hora. Lembrando que eu não posso ter um ΔS em metros e uma velocidade em quilômetros por hora. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6 é igual a 15 metros por segundos. Velocidade média, então, será ΔS sobre ΔT, sendo a velocidade média 15, igual a 15, né? E o ΔS igual a 1.800 metros. 15 ΔT, fazendo meios por extremos, 15 ΔT igual a 1.800. ΔT, então, será igual a 1.800 dividido por 15. ΔT igual a 120 segundos. Mas ele pede, né, em minutos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Então, para transformar de segundos para minutos, basta dividir por 60. Logo, né, 120 dividido por 60, ΔT igual a 2 minutos. Temos, então, que o cavalo ele gastou 2 minutos para ganhar o grande prêmio. Ainda na segunda questão, né, temos a letra C. Um avião decolou de Paris às 8 horas e percorreu em 4 horas os 6.672 quilômetros até Nova York. Pergunta-se qual foi a velocidade média do avião em quilômetros por hora. E aí, qual foi a velocidade média? Vamos lá? Sendo ΔS igual a 6.672 km e ΔT igual a 4 horas, temos velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo esses valores na fórmula,
Temos então, olha, 6.672 dividido por 4, velocidade média é igual a 1.668 km por hora. Então, a velocidade média do avião foi de 1.668 km por hora. Na letra B, continuando a letra C, ele ainda pergunta: a que horas o avião chegou a Nova York, sabendo que, pela diferença de fuso horário, em Paris são sempre 4 horas a mais do que em Nova York. Vamos lá? Então, né, pela lógica, diríamos que ele chegou às 12 horas. Porém, como em Paris, né, é 4 horas a mais do que no fuso horário de Nova York, temos que ele possa ter chegado em Paris, a depender do ponto que você tomou como referência, às 8 horas. Vai depender do horário que você tomou como referência, certo? Ou ele chegou às 12 horas, se você tomar como referência o horário de Nova York, ou chegou às 12 horas, se você tomar como referência o horário de Paris. Na terceira questão diz, olha, um corpo faz uma viagem de 320 km em 4 horas. Qual a velocidade média do carro? Temos aqui, né, o ΔS, o deslocamento, 320 km, e temos o ΔT, que é igual a 4 horas. Sabendo que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, temos então que a velocidade média será igual a 320 dividido por 4. Temos uma velocidade média de 80 km por hora. Já na quarta questão, ele pergunta qual o intervalo de tempo necessário para percorrer 420 km com velocidade de 70 km por hora. Temos ΔS igual a 420 km e velocidade média igual a 70 km por hora. Sendo a velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, né? Temos, então, que ele percorreu, né? Ele teve um intervalo de tempo, intervalo de tempo em 6 horas. Espero que tenham compreendido e até a próxima.